Muito boa tarde a todos. Que bom que você escolheu estar conosco nesse dia. Eu tenho certeza que você tomou uma boa decisão, você vai desfrutar dessa tarde, já pegou aí um gostinho do que vem pela frente. A orquestra vai ter várias participações aqui, mas eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui. Temos diversas autoridades presentes aqui, deputados federais, vereadores, prefeitos, representantes do poder público, que são parceiros sem os quais a gente não consegue imaginar a AMAS hoje em dia. Trabalhamos muito bem com o poder público, com o governo do estado, com o governo local e com o governo federal. Nós agradecemos a presença de todos os diretores que estão aqui da AMAS, de todos os representantes do conselho. Temos vários colaboradores da AMAS aqui também. Que bom que vocês podem estar celebrando, e você que está aqui é porque você ama a AMAS, e se você está aqui, você faz parte dessa história. A AMAS, ela é construída de muitas pequenas histórias, de muitas pessoas que participaram e que participam hoje da transformação de vida de crianças. E nós queremos hoje te convidar a fazer uma jornada, uma caminhada ao longo da história da AMAS. A AMAS tem 55 anos, a história começou em 1970, e a gente vai contar essa história para vocês de uma forma bem interativa, de uma forma bem diferente, talvez, com participações diversas. A história da AMAS será contada como uma história infantil. A AMAS é lugar de criança. O que vocês fazem, vocês não fazem para os adultos. O que nós fazemos para as crianças. E nós queremos, de uma forma, com perdão da expressão, uma forma infantil, contar essa história para vocês hoje. Vai ter a narração de crianças que vão contar a história, dados importantes, curiosos sobre a AMAS. Nós vamos ter testemunhos feitos aqui ao vivo, alguns testemunhos gravados para cada uma dessas etapas, e eu já preparo vocês para 4 momentos da história. Nós vamos ter um momento de 1970, onde tudo começou, até 1980, e depois a década até 90, até 2000, e o 4º momento contando a história até hoje. E para cada um desses momentos, a gente vai ter também um texto bíblico que marcou ou que representa essa época. Para cada uma dessas fases, cada um desses momentos, nós vamos ter uma apresentação um presente para nós da orquestra, com músicas daquela época, e que você vai poder cantar junto. O texto vai estar atrás da orquestra, no telão, você vai poder participar, e eu espero que esse tempo passe muito rápido, com o dinamismo e com a diversidade de coisas que vão aparecer aqui. A tua presença aqui é muito importante, nos alegramos de ter a casa cheia, mas a pessoa mais importante de todas, nós queremos honrar em oração. Se você pode, eu quero te pedir que você fique em pé por esse momento. Nós queremos orar e dizer que essa celebração só é possível graças ao nosso grande Deus. É o nome do Filho dele, de Jesus Cristo, que nós anunciamos em tudo aquilo que nós fazemos, e é Ele que nós queremos honrar nessa tarde. Nosso Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, nós estamos na Tua presença sabendo que Tu estás em todos os lugares. Nada escapa do Teu olhar, e nenhum momento da história, da vida de ninguém escapou ao Teu olhar. Nenhum momento da história da AMAS escapou do Teu cuidado. E quando olhamos para trás e vemos essa história fantástica e imaginamos o que Tu ainda tens para o futuro da AMAS, nós só podemos Te dar honra e glória. Com toda a humildade, declarar que nós dependemos de Ti, nós confiamos em Ti, nós precisamos de Ti, e queremos Te colocar no lugar de honra nessa celebração. Nós queremos Te honrar com os testemunhos, Te honrar com o texto da Tua palavra, Te honrar com as músicas que nós vamos cantar, na certeza de que Tu estás no meio de nós. Eu Te agradeço por isso, no poderoso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Obrigado. Então, como eu disse, nós vamos contar essa história em décadas, e uma história de criança tem que começar com Era uma vez. Era uma vez uma igreja na colônia de Vitimarsum, que sentiu o chamado de amar as crianças de Palmeira.
Nos anos 80, a Amas cresceu ainda mais. O trabalho em cercado ficou maior, com uma creche e uma escola profissionalizante em Palmeira. Em 1981, começou o trabalho É no outro Porto áudio. Amazonas. Em Palmeira já eram É outro áudio. 2 anos depois, em 1983, nasceu a primeira creche. Nesse mesmo ano, foi construída uma escola no cercado e criado o Comitê Feminino. Em 1985, foi construída a nova creche em Porto Amazonas para 75 crianças. Eu não vou fingir que eu tenho voz de criança, mas vocês imaginem a minha voz de criança agora, tá bom? Já faz um tempinho que eu não sou mais criança. Mas nos anos 70, o mundo estava mudando muito. O homem tinha acabado de pisar na lua e muitas coisas novas estavam sendo inventadas. Mas em Palmeira ia começar um outro tipo de milagre, o milagre do amor de Deus. O pastor Peter Paulos foi convidado pela igreja dele para falar de Jesus para as famílias. Um domingo, depois do culto, 3 crianças pediram: podemos ficar aqui? Não queremos ir para casa. Para amar as famílias, era preciso primeiro amar as crianças. Então o pastor Valdir Golfeto e sua família começaram a cuidar de 15 meninos e meninas enquanto os pais iam trabalhar. A igreja de Vitmarsum ajudava com comida e voluntários. Assim nasceu a primeira creche da Amas, que hoje é Criança Feliz de Palmeira. 2 anos depois, em 1972, outras igrejas também quiseram ajudar. Então a Amas passou a ter 3 igrejas fundadoras, a de Vitmarsum, a de Curitiba, no Boqueirão, e a da Vila Guaíra, que hoje é a IEMAV. Em 1974, começaram os trabalhos em cercado, e em 76 foi inaugurada a nova creche em Palmeira. Em 1979, a Amas já cuidava de 180 crianças em Araguacema, no Tocantins. E no final dos primeiros 10 anos já eram 150 crianças na creche de Palmeira e 190 alunos na escola profissionalizante. Mas ainda havia muitas famílias na fila de espera, aguardando uma vaga. A Amas precisava crescer.
Nós, essa semana, convidamos a Brunhilde Peters e a Erika Paulos para um café. E elas vieram tomar um café lá na unidade do Letras Douradas, no Xaxim. E nós gravamos depoimentos maravilhosos. Foi uma delícia estar ali ouvindo essas histórias. E vocês vão ouvir alguns trechinhos. Um dia a gente vai fazer disso um compilado com vários testemunhos e vai apresentar uma mega produção para vocês. Mas tem um trechinho que fala dessa época que eu queria que vocês prestassem atenção. Como surgiu a demanda das crianças? Eu lembro, quando faço retrospectiva do irmão Peter, a decisão dele tomou, de em vez de jogar futebol, ele foi atrás com o cavalo, começou quero o trabalho missionário, de trabalhar com as famílias, com as pessoas. Daí veio a demanda de Restinga Seca e Palmeira. Quando chegou a esse estágio de Palmeira, era sempre assim, era a família. Ele nunca perguntava, você pode? Não. Era assim, Karim, você pega o acordeão. Os irmãos, certo? Todos têm que ajudar. Toda a família. Você vai tocar com o acordeão e chamar as pessoas. E quando as pessoas vêm, estão juntos, querem ouvir a música, daí ele pregava. Érica, você trabalha com as crianças. Então, eu tinha 14 anos e a igreja tinha uma rural Viles. Eu saía de Vítima, sua estrada de chão. Eu não sei se vocês conhecem Restinga Seca. Conhece, não? É um lugarejo antes de Porto Amazonas, na estrada de chão. Você segue, passa por Pulgas, para depois chegar em Palmeira. Eu catava essas crianças. Eu não sei como é que os pais me deram as crianças. Mas confiança. Eu falei que eu vou fazer escola dominical, vou cantar música, contar histórias. E minha mãe fazia pacotes de biscoitos, que carregava, né? E daí enchia, acho que umas 20 crianças lá dentro. Chegava em Palmeira, lá em Santa Rosa, que meu irmão falou, lá em cima, sabe? Lá tem uma árvore bem grande. Ali você vai ficar. E daí você junta as crianças de casa em casa. Não tinha muitas casas. Eu sei que juntava um monte de crianças. A gente cantava as músicas, contava a história. E no final todos recebiam biscoitos ou, às vezes, uma bala, né? Daí tinha tantas crianças ali, a demanda era enorme. Daí veio o pastor Golfeto de São Paulo, com a família, e ele detectou a demanda das crianças abandonadas ou na rua sozinhas, os pais trabalhando. E daí o Peter concordou, vamos atrás, que em São Paulo tem uma coisa parecida. Você pode falar, porque daí você participou mais, eu fiquei mais daí cuidando das voluntárias que vieram da Alemanha, as primeiras, né? Mas também eu acho que foi nessa época que começaram as construções das BRs ali, né? Sim, e com sim. isso tinha muitas famílias que foram morar naquela região também. Sim. E eles não tinham aonde deixar as crianças. Nós começamos assim, 0,0. Não tinha nada. Mas era preciso fazer. Daí foi puxado assim. Um puxado E uma mesa assim, provisória de tábua para as crianças, 15. A casa do pastor ainda. Ai, gente, você pensa. E daí a dona Ana, a esposa do pastor, um dia me falou assim, olha, eu tenho isso para comer. Não sei se era açúcar e farinha, mas eu tenho. Mas semana que vem nós temos 15 crianças para comer. E daí? Gente, eu não esqueço isso. Daí o pai me deu o caro, eu sempre dou, sempre deu. Eu dei lá a crônia, tiramos o banco do meio e vamos lá. E quase casa por casa eu fui, mas nós tínhamos tanta coisa. Chegou uma lá no Palmeira com essa Kombi. Ai, foi uma alegria, você não faz ideia. Agora temos comida, agora vamos lá. A Erika e a Brunhilde são irmãs, né, do saudoso pastor Peter Paulos.
E quem conheceu o pastor Peter ou ouviu histórias dele, adivinha que música nós vamos ouvir da orquestra agora? Veio dali a voz, né? Meu Brasil, grande nação, pátria sublime. A orquestra, eu queria apresentar para vocês, maestro Nelson Lopes, por favor. Essa orquestra aqui é um daqueles, sabe quando você sente orgulho de uma coisa que você não fez? É a minha sensação com relação à orquestra, né? São 130 alunos dessa orquestra, ela existe há 5 anos somente, 50 desses alunos estão aqui. Eles ensaiaram bastante para poder fazer parte dessa orquestra, ensaiaram bastante para poder fazer parte hoje aqui, para estarem aqui, e vão abrilhantar com certeza a nossa apresentação. Uma salva de palmas para a orquestra e depois o maestro Lopes. Meu Brasil nasceu gigante, muito sublime. Veio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimindo aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Debelar a escuridão, minha alma anseia, do teu meio onde o Evangelho prega a paz, espalhando livros santos a mancheia. A vitória, meu Brasil, alcançará. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Não te peço, meu Senhor, poder, riqueza, nem as glórias que oferece o mundo vil, da que eu possa ver fugindo de beleza, na coroa de Jesus o meu Brasil. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. A década de 80 até 89 foi marcado por muitos desafios, mas também pela expansão. Nos anos 70, o mundo estava mudando muito. O homem tinha acabado de pisar na Lua e muitas coisas novas estavam sendo inventadas. Mas em Palmeira ia começar um outro tipo de milagre, o milagre do amor de Deus. O pastor Peter Caus foi convidado pela igreja dele para falar de Jesus para as famílias. Um domingo, depois do culto, 3 crianças pediram: "Podemos ficar aqui? Não queremos ir para casa." Para amar as famílias, era preciso amar as crianças primeiro. Então o pastor Valdir Golfeto e sua família começaram a cuidar de 15 meninos e meninas, enquanto os pais iam trabalhar. A igreja de Vitimarçom ajudava com comida e voluntários. Assim nasceu a primeira creche da AMAS, que hoje é o Criança Feliz de Palmeira. 2 anos depois, em 1972, outras igrejas também quiseram ajudar. Então a AMAS passou a ter 3 igrejas fundadoras: a de Vitimarçom, a de Curitiba no Boqueirão e a de Vila Guaíra, que
que hoje chamamos de IEMAG. Em 1974, começaram os trabalhadores em cercado. Em 1976, foi inaugurada a nova creche em Palmeira. Em 1979, a AMA já cuidava de 180 crianças em Araguacena, no Tocantins. No final dos primeiros 10 anos, já eram 150 crianças na creche e 190 alunos na escola profissionalizante. Mas nos anos 90, muita coisa mudou no Brasil. Chegou a internet. Você consegue imaginar como era muita coisa mudou no Brasil? Chegou a internet. Nos anos 70, o mundo estava mudando muito. O homem tinha acabado de pisar na Lua e muitas coisas novas estavam sendo inventadas. Mas em Palmeira ia começar um outro tipo de milagre, o milagre do amor de Deus. O pastor Peter Paus foi convidado pela igreja dele para falar de Jesus para as famílias. Um domingo, depois do culto, 3 crianças pediram: "Podemos ficar aqui? Não queremos ir para casa." Para amar as famílias, era preciso amar as crianças primeiro. Então, o pastor Valdir Golfeto e sua família começaram a cuidar de 15 meninos e meninas, enquanto os pais iam trabalhar. Boqueirão trabalha em Camila com uma creche e uma escola profissionalizante em Palmeira. Em 1974, começaram os trabalhadores de cercado em 1970. Nos anos 80, a AMAS cresceu ainda mais. O trabalho em cercado ficou maior e com uma creche e uma escola profissionalizante em Palmeira. Em 1981, começou o trabalho em Porto Amazonas e em Palmeira já eram 5 mini creches. 2 anos depois, em 83, nasceu a primeira creche em Curitiba, no Xaxim. Também nasceu a creche do Jardim Urano, que depois foi para o Pinheirinho. Nesse mesmo ano, foi construída uma escola no cercado e criado o Comitê Feminino. Em 1985, foi construída a nova creche em Porto Amazonas para 75 crianças. E em 86, aconteceu o primeiro bazar natalino, que até hoje continua. Também esse ano foi inaugurada uma creche em Manaus. Depois veio a unidade da Lapa, em 88, e em 89 nasceu a lojinha da AMAS. Enquanto isso, em Araguacema já eram 450 crianças. Mas esse trabalho foi entregue depois para a AEM, Aliança Evangélica Menonita. No fim dos anos 80, a AMAS já cuidava de 270 crianças. Semente começa pequena, Jesus
Parece que os desafios não param na Amas, né? E um dos desafios, uma música que representa desafios, né? Uma história da Bíblia, é a história de Josué, quando ele enfrenta as muralhas de Jericó. E eu quero pedir para o maestro Nelson apresentar o que hoje é minha música favorita da orquestra.
Primeiro, abandono, demanda social, sozinhos, né? E depois Na rua. o cuidado e alimento básico, desde vestimento, alimento, educação nem se fala, né? Sabe, também veio muita ajuda dos, assim, de Bitmarçu, né? E etc. Senão E de não fora dava. E de fora também, né? De Porque daí fora. depois desse congresso em 72, Sim. aquilo eles todos apoiaram. Tanto os Estados Unidos e o Canadá, né? Sim. Tanto que teve o MCC muito tempo ativo também, né? Sim. Não é verdade? Com Sim. certeza. Né? E depois da Europa também. Da Europa até hoje. Quando nós estivemos Apadrinhamento. lá agora, nós comemoramos lá com eles, né? Claro, foi bom, né? Exatamente. Eles viviam soltos. Se alguém dava alguma coisa na rua, tudo bem. Porque o que os pais, se tinham lares, podiam dar, tudo bem, mas geralmente não tinha condição. Famílias grandes. Enormes. Normalmente o pai bebia muito, Isso era muito comum, né? muito Isso comum. era triste. Tanto que na nossa família nós pegamos o José, o Ari, como era o nome da menina? O Antônio, e tinha mais um menino, filhos, onde é que os pais tocaram essas crianças no mato. O pai, a mãe fugiu, Sim. e eles cresceram com a gente lá em casa. Casaram até com o Um menino após outro. O Helmut Russen, né? Nossa, choravam. lembro. Moravam como vocês? Como, era que nem meus irmãos, moreninhos. Choravam no colo da minha mãe. Eu sei que eu ficava com ciúme. Quando o Antônio sentado no colo da minha mãe falando mal português, fazendo carinho nele, explicando, cuidando dos machucados. E meu pai fez questão que eles podiam estudar todos. Não, mas já é referência. Referência para todas as atividades semelhantes aqui no estado, nos municípios, e que continua sendo assim, continua sendo uma referência. E que a gente continua, não desista nunca, investir como modelo para o estado, né? E para o Brasil todo. Os anos 90 trouxeram novos rumos para AMAS e a profissionalização foi provavelmente a palavra marcante dessa década. Nos anos 90, muita coisa mudou no Brasil. Chegou a internet. Você consegue imaginar como era viver sem ela? Mas também foi um tempo difícil, cheio de crises. E sabe o que aconteceu? Deus usou a AMAS para cuidar das pessoas nesses momentos. A AMAS precisou se reinventar, mas nunca deixou de servir com o amor de Cristo. Em 1993, a Prefeitura de Curitiba confiou a AMAS o trabalho na Vila Galho. Não é incrível? Também foi nessa época que começaram os trabalhos no Cajuru, a escola profissionalizante em Curitiba e a nova creche no Xaxi. E no final dos anos 90, você adivinha quantas crianças eram cuidadas todos os dias? Quase 600. Isso mesmo, 589 crianças recebendo comida, carinho e o amor de Cristo. A Bíblia nos ensina, em Gálatas 6:9, e não se canse de fazer o bem. Haroldo. Obrigado. Boa tarde para você que está aqui. Que alegria ver tantas pessoas hoje aqui no Cine Teatro Municipal para esse momento tão solene, tão importante na história da AMAS. São 55 anos. E eu tenho o prazer, juntamente com a minha querida esposa, Elisiane, de fazer parte dessa história. Alguns de vocês talvez não nos conheçam tão bem, mas nós já estamos há 35 anos casados. E como fruto desse relacionamento maravilhoso, Deus nos deu 2 filhos, o Alex com 35 anos agora e a Vivian com 25 anos.
Então é uma parceria que deu certo, né? Gerou frutos maravilhosos. E o nosso relacionamento com a AMAS? Nós estamos respondendo pela coordenação da unidade da AMAS aqui em Palmeira desde o ano de 1998. São 27 anos que Deus tem nos dado o privilégio, mas a responsabilidade também, não é? De estarmos aqui diante desta obra que é tão impactante e transformadora para a vida da nossa comunidade. E no Salmo 139, no versículo 16, nós lemos o seguinte: os teus olhos, é o salmista Davi falando isso a respeito de Deus, me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Esse versículo tem sido muito importante para o nosso coração, porque nós vemos que Deus fez isso a nosso respeito, como faz a seu respeito também. Desde que nós estávamos lá no ventre da nossa mãe, ela no ventre da dona Jair Bugai, eu no ventre da dona Elvira Heimbecker, Deus já tinha um propósito, uma história que queria escrever através das nossas vidas. Então nós vemos como Deus é maravilhoso, e Ele pode usar duas pessoas como nós para fazer uma obra tão importante como esta que a AMAS faz aqui na cidade de Palmeira. Um pouquinho da nossa história, porque nós fomos alunos da AMAS também. Eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que a AMAS proporcionou na minha vida e na minha família. Nós, dos 11 irmãos, todos puderam participar da AMAS. Eu, desde nenezinha, já estava lá. E foi a AMAS que nos dá oportunidades, desde conhecer a praia. Foi a AMAS que me deu essa oportunidade de ir para a cidade de Curitiba. Foi a AMAS. De ir assistir um filme no cinema. Foi a AMAS. Mas o mais importante foi que a AMAS, ela também me deu a oportunidade de conhecer a Jesus. E isso faz a grande diferença na minha vida. E quem tem Jesus tem essa diferença. A minha mãe, Jair Bugai, meu pai Teodoro, eles também tiveram uma grande importância na vida da AMAS. A mãe, ela foi funcionária, ela teve a mini creche na casa dela. Ela também teve depois uma mini creche um pouquinho maior na igreja da Vila Rosa, igreja menonita. E tudo fazendo parte da AMAS, né? E a gente percebe como Deus, Ele trabalhou nas nossas vidas, como Ele cuidou de nós em todo esse tempo, e como Ele fez a diferença na minha família, onde todos puderam conhecer a Jesus. Todos tiveram essa oportunidade de andar nos caminhos do Senhor. E eu sou muito grata por esse privilégio, porque com 14 anos eu também consegui ter o meu primeiro emprego. E aonde foi? Na AMAS. Com 14 anos eu já auxiliava no berçário. Depois eu tive uma turma com maiorzinhos. Tomamos água. Depois com a turma dos maiores, né? E depois a gente casou no ano de 89, e onde a gente continuou no trabalho da AMAS. E essas são as oportunidades que nós temos a cada dia ali, de estar transmitindo daquilo que nós aprendemos, daquilo que a AMAS proporcionou para nós,
hoje a gente consegue proporcionar às crianças, aos adolescentes, às famílias. E são privilégios que nós temos ali, que nós continuamos tendo na AMAS. Não foi só quando eu era criança, mas agora também a gente pode ter outros privilégios. Hoje eu consigo aprender um instrumento, depois dessa idade, né? Eu não sou professora na orquestra, eu sou só aluna. E o privilégio que vocês têm, crianças e adolescentes, de tocar numa orquestra. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Nunca. E vocês têm esse privilégio. Então, levem a sério. Aproveitem cada uma das oportunidades que vocês têm. Porque eu soube aproveitar. E eu sou muito grata a Deus, porque a AMAS faz parte da minha vida. Nós conversamos em casa que nós respiramos AMAS, nós jantamos AMAS, todo momento é AMAS. A gente vai para casa. Essa era a minha fala. Não, já te dou. É que faz parte de nós, né? Então eu agradeço muito a Deus. Então vocês, cada um que está aqui, tem esse privilégio também de fazer parte da AMAS e estar investindo em vidas que são muito, muito importantes. Que Deus continue abençoando vocês e que esse amor cada vez mais cresça, para que muitas e muitas crianças tenham essa oportunidade. E ela disse que não queria falar nada. Falou tão bem, né? Deixa eu encerrar a fala aqui, viu, pastor Friedberg? Por que era a minha fala? Porque 1 Coríntios 10, 31 fala isso. E a gente assumiu para nossas vidas o que Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para nós, esse fazer outra coisa qualquer, além de comer e beber, é trabalhar na AMAS, é poder estar ali servindo com o amor de Cristo durante tanto tempo. Nós vemos isso como uma oportunidade, um privilégio que Deus nos dá, mas uma responsabilidade tremenda, né? Nós nos alegramos muito de podermos estar aqui fazendo parte desse momento, desse momento da história da AMAS, né? E que Deus nos dê forças, ousadia, sabedoria para continuarmos fazendo uma linda história, ano após ano, dia após dia, aqui na unidade de Palmeira, assim como os demais coordenadores fazem nas suas unidades. Muito obrigado. Deus é bom, Deus é muito bom. Eu acho que não passa um dia na minha semana que eu não escrevo isso no WhatsApp, porque a gente, trabalhando na AMA, a gente recebe tanta notícia boa e tanta coisa que a gente não esperava e tanta resposta de oração que a gente esperava, e volta e meia eu escrevo: Deus é bom. E nos anos 90, se você viveu esse tempo dentro da igreja, você cantava uma música que dizia exatamente isso. Maestro Nelson, por favor.
E como é bom celebrar. Como é bom celebrar e poder contemplar um legado tecido com orações, fortalecido pelo serviço e iluminado pelo amor que transforma vidas. 9 unidades com o apoio da sede estão espelhadas, sendo verdadeiros faróis de luz, onde milhares de crianças e adolescentes encontram não apenas assistencialismo, mas, acima de tudo, o maior presente que alguém pode receber, o encontro com Jesus. Nos cultos, crianças e adolescentes vivenciam momentos em que sementes são lançadas em suas vidas. Os louvores sobem como um perfume precioso diante do Senhor, e as orações revelam a simplicidade de sua fé. Suas vozes, ainda tão jovens, carregam uma força eterna, pois nelas se ouve não apenas cânticos, mas rendição, intercessão e adoração verdadeira. O presente sendo transformado e o futuro sendo preparado por gerações que aprenderam a amar a Cristo. Nesse caminhar, Amas marcou histórias, deixou legado, plantou sonhos e colheu frutos. Crianças e adolescentes, famílias impactadas. É a parte de um testemunho vivo, que significa servir a Deus com dedicação e em amor. É ver o Evangelho vivo sendo proclamado, não apenas em palavras, mas em gestos de cuidado, em atos de justiça, em abraços que acolhem e em ensinos que edificam. E tudo isso encontra sentido na verdade poderosa de Romanos 12:12, que diz: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É justamente isso que a Ama faz. Não se amolda, mas transforma. Transforma a realidade, renova a esperança e conduz o coração para a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Cultos, ensinos, gesto de cuidado é uma forma de romper com o padrão do mundo e mostrar que existe um caminho mais excelente, o caminho do amor de Cristo. Que privilégio é fazer parte desta história, onde o maior exaltado é o Senhor na vida dos nossos pequenos, que o recebe com alegria, e também na vida de cada colaborador, que serve com amor, fé e esperança. Hoje, ao olhar para esses 55 anos de sucesso, entendemos que não é apenas sobre números ou tempo, mas sobre eternidade. Porque aquilo que é feito em nome de Jesus permanece, transforma e inspira. E assim seguiremos testemunhando a promessa eterna que o reino de Deus pertence às crianças, e nelas repousa a certeza de um futuro tecido pela esperança, iluminado pela fé e sustentado pelo amor do eterno Cristo. Parabéns, Amas, que venham outros anos de impacto, transformação e legado, sempre alinhados à perfeita vontade de Deus.
Chegamos nos anos 2000 e as palavras de ordem eram consolidar e multiplicar. Nos anos 2000, o mundo estava mudando muito rápido e a Amas também mudou. Você sabia que foi nessa época que a Amas ganhou uma nova sede, lá na rua Cristiano Strogan? E junto com ela também nasceu uma nova lojinha. Em 2006, aconteceu uma coisa importante, uma nova lei de educação. Sabe o que ela mudou? O nome creche deixou de ser usado. Agora, as crianças até 5 anos fazem parte da educação infantil e as que já estão na escola começaram a participar do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Já ouviu esse nome comprido? Parece difícil, né? Mas é um jeito bonito de dizer que as crianças aprendem juntas e fazem amizades fortes. Foi um tempo de muitos desafios, mas também de aprender coisas novas. As equipes ficaram mais preparadas e profissionais. E sabe também quem entrou nessa história? As prefeituras. As parceiras com o poder público ficaram ainda mais importantes para que a Amas continuasse a servir com o amor de Cristo. Festa de aniversário é sempre muito bom, mas festa de aniversário da Amas não podia ser festa de adulto, né? Tem que ser festa de criança. E desde a segunda-feira da semana passada, todo dia é dia de festa na Amas. Cada uma das unidades, ao longo das 2 últimas semanas, celebrou a sua festa de aniversário, assim que todas as crianças puderam participar. E como não podia deixar de ser, teve bolo também. Vamos dar uma olhadinha como é que foi.
Nos anos 2000 cantava-se muito uma música muito linda que fala sobre o nosso Senhor Jesus, aquele que nós servimos, Alfa e Ômega. Orquestra, por favor.
Dos anos 2010 até agora, a gente pode ver a graça e a generosidade de Deus em cada passo da AMAS. Sabe o que aconteceu em 2014? O projeto do Uberaba começou a fazer parte da AMAS. E adivinha só, pela primeira vez, 1.000 crianças estavam sendo atendidas ao mesmo tempo. E em 2017 veio mais uma surpresa boa. 3 unidades da obra missionária passaram a ser responsabilidade da AMAS, por causa de uma parceria com amigos da Alemanha, da Two Nations. Você consegue imaginar como foi receber 3 novas unidades de uma vez só? Hoje já são 9 unidades, 9 pedacinhos do céu onde Deus abençoa as famílias e as comunidades. E sabe quantas crianças são atendidas? Mais de 1.600 todos os dias. Não é incrível pensar em quanta vida é transformada com o amor de Jesus? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, uma pergunta inusitada que nós fizemos para as nossas fundadoras, né? Eu acho que vocês vão gostar da resposta. E depois, Maestro, Overture Brasil, logo na sequência. O que vocês diriam para alguém que está começando hoje na AMAS? O que seria uma palavra para alguém? A gente devia dar muito ânimo para eles, sempre firme para frente, seja qual for o dia. Amanhã já é diferente e sempre olhar para cima. Assim a gente vai para frente, vai mesmo. Né? Ai, se hoje você planta, em todo momento quando você planta, você tem que investir. Amanhã você vai colher, mas muito, muito além de um salário. Muito, muito além. Tanto para a vida pessoal como para a profissional. Não desistir nunca. Crises e lágrimas teve, sim, mas sempre muitas. Sim. Vamos orar. Deus vai ajudar. Deus vai ajudar. Eu lembro do Peter com lágrimas lá em casa, em momentos específicos, mas desistir jamais. Jamais. Nossa, isso.
também não poderíamos deixar de homenagear nossos líderes, nossos coordenadores, que estão à frente de todo esse serviço, têm colaborado com excelência. Vocês são a força silenciosa que sustenta cada ação, decisão e projeto desta instituição. Ao longo dos anos, dedicaram não apenas tempo e esforço, mas também seu coração a um propósito maior: transformar vidas com amor, cuidado e compromisso. O trabalho de vocês vai muito além do que se vê. Está nas decisões difíceis, na paciência diante dos desafios, na orientação sábia e no apoio constante. Está na renúncia de momentos pessoais, na disposição de colocar o bem-estar do outro sempre em primeiro lugar. O gesto, atitude e palavra refletem dedicação e amor genuíno, capaz de tocar profundamente aqueles que passam por vocês. O impacto desse trabalho que cada coordenação realiza se revela nos sorrisos e gratidão de nossos pequenos, na confiança das famílias e na motivação de toda a equipe que cresce junto com vocês. É um legado que não se mede apenas em resultados, mas em vida transformada, esperança despertada e na fé fortalecida. Que as bênçãos generosas do Senhor estejam sobre cada um de vocês. Que Ele fortaleça seus pés no propósito, renove sua força e multiplique os frutos do trabalho que realizam diariamente. Que o amor e o empenho semeado continuem impactando vidas, inspirando outros e deixando um legado que permanecerá por gerações. Hoje, ao celebrarmos AMAS, celebramos vocês, coordenadores, líderes, que servem e fazem a diferença todos os dias, com fidelidade, com coragem, amor e comprometimento. Lembrem-se dos teus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida deles e imitem a sua fé. É o que nos diz Hebreus 13, 7. Nós não podemos encerrar esse momento ou terminar essa celebração sem dar espaço ao nosso maior líder no momento, né? Que Deus deu toda a responsabilidade ao presidente, pastor Dittmar. Venha aqui à frente, por favor, um grande amigo de longa data, e queremos também ouvir as tuas palavras para nós. Obrigado, Dittmar. Obrigado. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Eu só estou lá como presidente agora por 2 anos. Tem vários outros aqui que também foram presidentes e que tiveram muito mais tempo do que eu e talvez muito mais lutas e dificuldades. Eu penso no Salmo 34, que começa: bendirei ao Senhor em todo o tempo, que o seu louvor esteja de contínuo em minha boca. E assim, eu acho que essa festa que nós temos, na verdade, é exatamente isso: bendizer o Senhor pelo que Ele tem feito. Fiquei feliz que o nome da AMAS, que apareceu muitas vezes, é só um meio para abençoar a vida de tantas outras pessoas. No versículo 8 ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Aqui está implícito que Deus é um Deus que é real. Ele não é só o Deus real, mas Ele é o único Deus. E provem, diz o Salmo, e vejam que Ele é bom. Eu acho que disso
nós podemos falar na AMAS. Foi cantada, foi tocada a música, apresentada a letra. Deus é tão bom. Foi bondade de Deus que tocou o coração do nosso irmão Peter Pauls, quando aquelas 3 crianças, depois do culto, estavam lá e não queriam ir para casa e disseram: nós queremos ficar com você. Ele sentiu no coração aquela faísquinha, mas foi Deus quem colocou. E ali começa o trabalho. É bondade de Deus que nós estamos celebrando 55 anos hoje, quando tantas outras instituições e associações, talvez de um caráter parecido, já fecharam as portas. É bondade de Deus que Ele proveu durante todos esses anos por pessoas na diretoria, o nosso corpo técnico, os nossos coordenadores e todos os colaboradores durante esses 55 anos. Foi muita gente. Enquanto instituições têm dificuldade de conseguir que pessoas trabalhem, a AMAS não pagando muitas vezes o melhor salário, mas damos graças a Deus porque temos o pessoal que precisamos. Também muitos voluntários que se voluntariam e trabalham com dedicação, com esforço e com disposição. É bondade de Deus. Todo mês nós dizemos: é um milagre nós conseguirmos fechar o caixa e não ter nenhuma dívida, conseguirmos pagar todos os salários. É bondade de Deus. E assim nós podemos seguir falando como um voluntário que esteve conosco no ano passado, um homem de 70 anos que esteve ajudando por um tempo aqui, e ele dizia: Deus está aqui, Deus está presente nesse lugar. É bondade de Deus, porque nem sempre acertamos, muitas vezes nós erramos. Mas Deus foi misericordioso e permitiu que continuássemos firmes adiante. Foi bondade de Deus que nós também aprendemos dos erros e continuamos aprendendo de erros que cometemos porque somos humanos. Deus é tão bom. E o que é assim para mim a maior bondade e a maior alegria é de poder encontrar ex-crianças da AMAS, que hoje, como o Haroldo, cabelo branco, a Elisiane, tem a idade, ou seja, um pouquinho mais do que a AMAS, ou a idade da AMAS, Haroldo? 1 ano a mais que a AMAS. Foram crianças da AMAS. E de ver o que Deus plantou e fez na vida deles. Que lindo. E assim são centenas, são milhares de pessoas. E aqui e lá hoje, durante essa história longa que a AMAS tem, a gente vai encontrando. E o coração se enche de alegria. Porque talvez aquele menino que poderia cair nas mãos dos traficantes e ser um tremendo de um bandido, hoje é um homem honrado, que trabalha talvez num trabalho simples, mas que teme a Deus e tem uma família que está em ordem. Talvez uma menina de rua, não sei, hoje é uma mulher honrada, mãe de família, criando seus filhos. É bondade de Deus. E com essa bondade de Deus, nós queremos continuar contando. E por isso queremos, sobretudo, deixar que Ele vá à frente. E que Ele nos mostre o caminho. E com certeza nós vamos experimentar e continuar experimentando o que o Salmo 23 diz: bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias da minha vida. Eu acho que eu posso falar e personificar AMAS aqui também. Bondade e misericórdia
seguirão a Amas até quando Jesus voltar. Amém. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. 55 anos, uma longa jornada de muitas histórias, e todos os anos que Deus ainda quiser e tiver a Amas nos seus planos, nós queremos servir a Ele. Com isso nós chegamos ao fim dessa celebração, agradecendo a presença de todos. A celebração termina aqui, mas você, cada uma das pessoas que está aqui, é convidada a estar agora lá na unidade de Palmeira. Nós temos uma recepção maravilhosa lá, temos uma exposição de fotos que vai te entreter por um bom tempo, com fotos de todas as unidades. Cada unidade contou ali a sua história. Nós temos alguns documentos bem interessantes que estão expostos lá. Um ótimo lugar para você interagir com as pessoas, e ter, obviamente, como não podia deixar de ser, né, o evento da Amas, uma maravilhosa comida sendo servida lá. Eu quero aproveitar, antes de passar a palavra para o Dietmar orar, para encerrar, para te convidar a estar na próxima celebração da Amas, que é no dia 9 de novembro. Nós vamos ter a feira natalina na colônia Vitimarsum. Já é a terceira vez que essa feira acontece lá em Vitimarsum, nesse formato. Está crescendo, ela está ficando cada vez maior, mas com o mesmo carinho que a Igreja da Torre sempre nos recebe. Então reserve aí no seu calendário o dia 9 de novembro. Nós vamos ter também lá na unidade algumas pessoas já vendendo as famosas rifas, que vai ser sorteada lá no dia 9 de novembro, uma oportunidade que você tem de abençoar a Amas de uma forma financeira também. Obrigado pela presença de todos. Dietmar, por favor, nos abençoe com as palavras finais, e depois nós ouviremos mais uma música da orquestra. Vamos nos levantar, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento especial, onde pudemos estar parando para ver assim a Tua história com a Amas. Obrigado, Senhor, porque cada dia, cada hora vemos assim a Tua interferência e o Teu agir durante todo esse tempo. Muitas vezes talvez nem estávamos cientes, mas o Senhor está agindo. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque os inícios foram pequenos, talvez também muito árduos, mas o Senhor esteve com aqueles
que decidiram obedecer. E o Senhor está conosco também hoje, que decidimos obedecer-te, Senhor, para continuar nessa obra, de abençoar vidas e amar no amor de Cristo. Senhor, nós te agradecemos por cada pessoa que o Senhor trouxe. Nós te agradecemos, Senhor, por cada criança que é um presente para nós, para podermos investir aquilo que o Senhor tem nos dado na vida dela, para fazer a diferença. O Senhor é aquele que transforma vidas. Que o Senhor continue fazendo nas crianças, nos nossos funcionários, nos voluntários, cada um que trabalha, na vida dos pais, das mães, na vida daqueles que visitam as nossas unidades. Que a tua presença, Senhor, seja marcante no nosso meio. E assim, Senhor, nós te agradecemos também de todo o coração pelos recursos que o Senhor tem dado durante todo esse tempo, não deixando que eles faltassem. E nessa confiança queremos seguir à frente, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor fará com que nós possamos descansar em verdes pastos e nos levará, Senhor, a águas também de repouso, de descanso. E o Senhor saciará a sede de muitas pessoas. Mesmo no vale de sombra da morte, Senhor, onde existem aqueles momentos tão difíceis, obrigado porque a tua promessa é a de que o Senhor está com a gente. Tua vara e o teu cajado nos consolam. E como já foi dito, muito obrigado, Senhor, por podermos contar, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanhando. E acompanha-nos agora, Senhor, ao terminarmos esse momento, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, lá para termos a celebração na unidade e um lindo tempo de comunhão. Que a tua graça, a tua bênção, o teu amor se renove em cada coração, no nome de Jesus. Amém. Amém.
essas blusas. Achei essas blusas. Calma, tá?